Bom dia, galera do segundo ano. Espero que todos estejam bem, que todos tenham tido aí uma excelente semana. Então, assim, na semana passada nós falamos, né, ao vivo e a cores, ao contrário de hoje, né, que nós estamos tendo que gravar. Nós falamos, nós estávamos na aula 35 e 36, atividades agropecuárias e macro-regiões brasileiras. Nós falamos, né, várias coisas já desse episódio, assim, em virtude de nós estarmos ainda sem a nossa apostila nova, eu vou detalhar, eu vou colocar um pouquinho mais de detalhe para vocês, né? Que fica aí para que vocês se familiarizem mais com essas atividades agropecuárias, né? E como que a agricultura e a pecuária ela se desenvolve aqui no território brasileiro, tá legal? Então assim, se quiser acompanhar, né, é página 384. A gente já viu alguma coisa, eu pedi para que vocês fizessem os exercícios, né, que posteriormente eu vou cobrar, mas eu vou falar de modo geral das atividades, né, que é a 34, a aula 34, 35 e 36, que são as atividades agropecuárias no Brasil. Então, assim, só para que vocês tenham um pouco de entendimento maior, é, desde 2010, né, o Brasil conseguiu ultrapassar o Canadá. Né? Ultrapassar em que aspecto, professor? Hoje, desde 2010, né, até hoje, o Brasil é o terceiro maior produtor e exportador agrícola no mundo. Né? Ele fica atrás somente, né, de duas grandes potências agrícolas mundiais, que é os Estados Unidos e a União Europeia. Então, assim, no entanto, diferentemente desses dois territórios, Estados Unidos e a União Europeia, a capacidade de crescimento e a perspectiva nacional em relação a um futuro de médio prazo são muito grandes, tá? De modo que o país ele poderá, né, até apresentar maiores crescimentos nos próximos anos. Esse dado ele foi de 2010, que nós somos o terceiro maior produtor agrícola do mundo, né? Hoje, em 2020, nós mantemos essa posição, mas já ali, né, com os Estados Unidos e com os países da União Europeia. Dois principais fatores, eles estarão associados ao crescimento da atuação agropecuária dentro do nosso território, tá legal? Principalmente no mercado externo, né? O primeiro fator é a mecanização do campo, né, que eu tanto falo para vocês aí, que eu tanto cito para vocês a respeito dessa mecanização do campo, né, que faz com que o país vivencie aí a partir da segunda metade do século XX, né, uma expansão na fronteira agrícola muito grande, tá? Para o interior do território. Então, assim, com essa mecanização do campo e essa expansão das fronteiras agrícolas, obviamente irá elevar a produtividade nas áreas produzidas, né? Bem como as áreas cultivadas, tá? Embora muito dessas áreas de expansão, elas apresentem aí modelos ainda tradicionais. Né? Quando eu digo modelos tradicionais de agropecuária, seria o uso extensivo da terra, né, por uma baixa produtividade. Dos principais produtos, né, agropecuários do Brasil, cabe destacar aí cabe um destaque maior para a cana-de-açúcar, o café e a laranja, como nós já vimos na aula anterior. Então, assim, esses três produtos fazem com que sejamos aí um dos mais importantes e maiores produtores mundiais. A soja, o fumo, a carne bovina, né, nós estamos aí na segunda posição do ranking mundial. O milho, produto em que o Brasil é o terceiro país, o milho tem a sua importância, porque nós somos aí o terceiro maior produtor de milho do mundo. Então, assim, vou falar um pouquinho de cada produto, da importância de cada produto, tá? Para que nós possamos aí ter um pouquinho mais de familiarização. O primeiro que eu vou citar para vocês é a cana-de-açúcar, né? Que foi, estou citando em primeiro porque foi o primeiro produto a ser cultivado em larga escala dentro da história da agricultura brasileira, né? Então, ela foi implantada no país
o cultivo da cana-de-açúcar, ela foi implantada no país pelos portugueses, né, ainda no período colonial, principalmente com o sistema de plantations, né, na região nordeste. Então, assim, nessa época, o destino do cultivo era a produção de açúcar para comercialização no mercado externo, tá? Só no mercado externo. Atualmente, além dessa mercadoria, né, a cana é destinada também para a produção do etanol, cuja importância aí, econômica e política é cada vez mais acentuada, né, principalmente no contexto geopolítico internacional aí dos combustíveis e das fontes de energia. Tá? É, tem um dado que eu vou citar para vocês que eu acho extremamente interessante, né? Segundo o IBGE, a cana-de-açúcar ela ocupa no Brasil cerca de 10% de todas as áreas utilizadas pela agricultura. E também é responsável por pouco mais de 17% das exportações nacionais. Então, só para vocês terem em mente aí a importância ainda da cana-de-açúcar na nossa economia. A produção da cana ela se concentra, né, em média, em grandes propriedades, principalmente nos estados do Sudeste, né, e litoral nordestino. Tá legal? Outro produto que nós acreditamos ser o carro-chefe e a mola propulsora para o crescimento econômico do nosso país é o café. Né? O café também ele foi um dos mais importantes, foi e é, tá? Vou colocar dessa maneira. O café ele foi e é um dos produtos mais importantes, né, presentes na história da agroeconomia brasileira. Ele teve seu auge, né, no ciclo vivenciado no Brasil, final do século XIX e início do século XX. Né? E ele chegou a uma área de depressão aí em 1929, quando passou a sofrer, né, um certo declínio. Mesmo assim, com esse declínio, a produção de café ela continuou em alta no país e mesmo não sendo mais o principal produto agrícola nacional, foi responsável por quase 10% das exportações do agronegócio. Tá? Então, ao todo, quase 70% de todo o café produzido no Brasil é destinado ao mercado externo. Então, para vocês verem, 70% do que nós produzimos de café, ele abastece o mercado externo. Então, assim como a cana-de-açúcar, o café é majoritariamente, né, produzido em médias e grandes propriedades. Muito embora a agricultura familiar ela seja responsável aí por quase 30% do seu cultivo e dispõe 20% das terras agricultáveis no país, tá legal? Então, o principal estado produtor do café hoje é Minas Gerais, que concentra aí mais da metade do cultivo, ao lado de São Paulo e Espírito Santo, né, que detém aí essas três regiões juntas, elas detêm aí cerca de 83% da produção nacional do café. Vou falar um pouquinho da soja, né? A soja que economicamente é muito forte. A soja é o nosso principal produto, né, na economia brasileira. Embora a liderança mundial da produção pertença lá aos Estados Unidos, a nossa soja ela corresponde a 9% de toda a balança comercial do Brasil. Então, um único produto quase 10% de toda a balança comercial. Então, só para que vocês tenham noção da importância, né, e o quanto a soja nos rende. Tá? A vantagem da produção de soja no Brasil é que ela ocorre no período de entre-safra nos países do norte. Né? Então, isso quer dizer que aonde a exportação acontece em maior volume. Então, seu destino final é a alimentação de rebanhos, né, em territórios aí dos países desenvolvidos. Tá? O aumento da produção de soja no Brasil, ele aconteceu sobretudo com a mecanização do campo e a expansão da fronteira agrícola. Tá? Esse processo ele foi marcado principalmente pelo avanço de produtos sulistas, né, para a região central do país, e assim, não é por acaso que os líderes do ranking nacional de produtividade desse grão, né, são os estados da região centro-oeste, né, com destaque aí para o Mato Grosso, além do Paraná,
o Rio Grande do Sul, Tocantins e Bahia. Tá legal? Vou dar uma pausa para poder renderizar o vídeo para vocês. Depois eu vou falar um pouquinho de carne bovina e dar sequência à aula. Valeu, estamos juntos!